Parece macramê, mas não é. Pensa numa bolsa gostosa de fazer. Ela é rápida, é econômica, é prática, é excelente para você ter a pronta entrega ou para você fazer para você mesma, para presentear. É uma fofura. Aqui ela foi feita num fio de malha residual. É um fio bem fininho. Eu fiz com agulha 9. Ambas têm a mesma quantidade de pontos. Foram iniciadas com 12 pontos. Essa foi feita num fio de poliéster 4 milímetros, porém é um fio que parece ser um pouco mais grosso, também com 12 pontos. Ela ficou com menos carreiras aqui na altura. A alça é também o fechamento. Olha isso. A alça é regulável. Eu coloco bem curtinha para usar no ombro, estendendo um pouquinho mais para eu usar no quadril. Ou seja, o fio que fecha é também o fio que forma a alça, e essa alça é regulável. O ponto baixo cruzado. E o segredo para parecer macramê é ter usado uma agulha muito maior do que a recomendada para o fio. Nesta aqui, eu usei a agulha número 10. Já nesta, no fio de malha rosa antigo, que é mais fininho, eu usei a agulha número 9. E você use a que for do seu agrado. O fio que estou usando é este fio, comprado pela Shopee. Ele não tem uma marca específica, um rótulo. Foi comprada nessa loja da Shopee, Armarinhos Artes do Crochê. A cor é o rosa pó e a espessura é o 4 milímetros. Mas ele se aproxima muito da espessura de um fio de 5 milímetros. Vou usar a agulha de 10 milímetros, tesoura, marcadores, isqueiros. Aqui eu estou deixando como sugestões de ponteiras. É o único acessório, além do fio e agulha, que a gente vai usar. Quando finalizarmos a alça, a gente pode usar qualquer uma dessas opções de ponteiras a que você tiver em casa, tá bom? Vou iniciar esta bolsa com 12 correntinhas, fazendo uma base oval. E aqui a gente vai lembrar como fazer essa base oval. Sabemos que para fazer a curva, preciso fazer aumento. E faço a curva na correntinha das pontas. Então, em cada correntinha de ponta, eu vou fazer 3 pontos, que corresponde ao aumento para formar a curva. Então, eu já separo aqui, ó, as correntinhas das pontas. Vou ficar aqui no meio com 10. Essa é a parte reta da base. Então, nas 3 carreiras, na parte reta vai ter 10. Então, vamos lá. Aqui eu sigo a regra. Qual é a regra? Se eu fiz 3 pontos na primeira correntinha, na segunda eu vou ter que fazer mais 3 pontos. Então, eu vou ter um total de 6 nessa curva. Na terceira, mais 3. Vou ter um total de 9 nessa curva. Recapitulando, comecei com 3, fiz 3 aumentos na segunda carreira e fiz mais 3 aumentos na terceira carreira. E essa é minha base. Vou repetir o processo aqui na outra curva. Uma base com 3 carreiras. A distribuição desses aumentos a gente vê na hora de fazer a peça. E para quem é iniciante e ainda não conhece essa regra, vou deixar um link aqui abaixo desta aula para você entender o passo a passo bem detalhado da regra matemática para fazer uma base oval, tá? Antes de iniciar a peça, eu já deixei separado 3 cortes de fio. 2 serão para fazer o fechamento e alça da bolsa e o outro será para fazer o amarradinho da bolsa no macramê, certo? Vou deixar uma foto aqui no vídeo mostrando. Eu medi de uma ponta da mão à outra, simplesmente assim, com os braços abertos. Mas está dando aproximadamente 1,5 m. Então, eu tenho 3 pedaços de 1,5 m. E o outro segredo, para que essa peça pareça um macramê, é que esta bolsa é feita com uma agulha muito maior que a recomendada para o fio. Você pode fazer com agulha 9, o tamanho pode ficar ao seu critério. Você pode fazer com agulha 12, se for do seu interesse. Quanto maior a agulha, mais vai parecer com macramê. Então, vou iniciar aqui com as 12 correntinhas. Aqui estão as 12 correntinhas. Ó, perceba que ela fica bem larguinha, tá? Agora, vou fazer uma correntinha para subir, e essa correntinha de subida já vai ser o meu primeiro ponto dentro da curva. Vou virar, vou inserir aqui, na argolinha de fora. Nós vamos trabalhar aqui, olha, nessa argolinha do avesso da correntinha. E vamos fazer um ponto baixo cruzado. Como é o ponto baixo cruzado? Eu vou laçar pegando o fio
por baixo do gancho da agulha. Normalmente a gente traz assim. No ponto baixo cruzado eu trago assim. E aqui você vai entender muito bem como ele funciona. Levanto, dê bastante altura, gente. Toma muito cuidado, porque é muito fácil, às vezes, você fazer um ponto mais apertado que o outro, e aí vai deixar a sua peça torta. Então, levanta para dar altura, e você vai laçar normal e fechar. Quando você faz isso, olha aqui, por isso chama ponto baixo cruzado. As perninhas dele não ficam uma do lado da outra. Ela faz uma espécie de X. Laço, pegando a argolinha de trás, puxo por baixo do gancho da agulha o fio, dou altura e fecho o ponto. Mais uma vez, laço, puxo o fio por baixo do gancho e dou altura. Insiro a agulha na argolinha de trás. Ó, temos passarinhos hoje de novo. Levanto o fio. Olha só. E assim vai ficando o pontinho. Antes de continuar, eu vou marcar aqui meu primeiro ponto fechado, que é esse aqui. A vantagem aqui é que você consegue visualizar bem o desenho do ponto, né? Então, olha só, esse é o meu primeiro ponto fechado. Mas lembra que aqui tem uma correntinha. Aqui, olha só, que eu subi. Aqui tem uma correntinha que eu subi para fazer o primeiro ponto. Então, essa correntinha, quando eu fechar com ponto invisível sobre ela, ela vai formar o meu ponto aqui da curva. Então, eu tenho aqui um ponto, esse é o segundo ponto. Os passarinhos vão fazer parte do nosso tutorial hoje. Gente, aqui é assim mesmo, tá? Vou continuar e volto com você. Cheguei aqui ao final, essa é a última correntinha, onde eu vou fazer os 3 pontos da curva. Essa correntinha primeira, que já tem 2 pontos da curva, aqui precisa ter 10. Se você estiver fazendo a mesma contagem que eu. Outra coisa para eu te dizer, essa bolsa é muito fácil de aumentar e diminuir. Não precisa ter quantidade certa. Você pode começar com qualquer quantidade de correntinha que vai dar certo. De acordo com o seu interesse, o tamanho da sua bolsa. Lembrando que aqui na última correntinha eu preciso fazer 3 pontos para fazer a curva. Olha só, aqui está a minha correntinha, as 2 perninhas, e essa aqui é o avesso dela, essa perninha aqui. Então, é aqui que eu vou fazer os 3 pontos, puxando por baixo. Esse é o primeiro, eu vou marcar como meu primeiro ponto da curva. Vou fazer o segundo e o terceiro, sempre dando altura. Deixa eu mostrar para você onde eu vou inserir a agulha. Agora, eu vou pegar as 2 perninhas da frente da corrente para fazer os próximos pontos, tá? Então, eu trago o fio inicial para cá, insiro a agulha aqui, aqui, ajusto na agulha para não ficar largo demais, trago o fio aqui. Eita, puxei errado aqui. Puxo o fio por baixo, dou altura e fecho. Esse é o meu terceiro ponto da curva. Eu vou marcar. Se você é iniciante, recomendo que marque também. Então, tá feito o meu primeiro ponto aqui da parte reta, que sabemos que precisa dar 10. De novo, ó, inseri a agulha aqui. Aqui tá o fio inicial. Trago o fio puxando por baixo e fecho. Cuidado com o peso da sua mão, porque nós já estamos usando uma agulha maior. Então, mantenha sempre o fio justo aqui para que os pontos fiquem do mesmo tamanho. É isso que determina... Ó, fechou, vou te mostrar aqui. É isso que determina o tamanho que vai ter a cabeça do seu ponto. Se você deixar ela larga, a cabeça do seu ponto vai ter esse tamanho. Então, mantenha sempre o fio justo aqui na agulha, porque aí todas as cabeças de ponto terão o mesmo tamanho. E para o corpo do ponto ter o mesmo tamanho, você precisa manter sempre a mesma altura. Então, você traz a linha aqui, ó, com a altura do ponto anterior e vai estar sempre do mesmo tamanho, tá? Então, vou chegar até aqui na outra ponta e volto com você. Aqui na outra curva, olha, para você não se confundir, é desta correntinha aqui que está saindo a correntinha que eu fiz de subida e o segundo ponto que eu já fiz. Ainda, para você tirar dúvida, se você marcou aqui o ponto da curva, e se você iniciou com 12 como eu, você sabe que tem que ter 10 aqui. É só você conferir a contagem. Então, eu já cheguei aqui, tá tudo certinho. Minha curva com 3 pontos, 10 aqui na parte reta da base. Aqui eu vou fazer mais um ponto, onde eu iniciei tudo, puxando por baixo, para completar meus 3 pontos da curva. Então, eu já tenho aqui
Esse ponto que eu fiz agora é o primeiro ponto da curva, vou marcar ele. A correntinha que eu fiz de subida é o segundo ponto da curva, e aqui tá o terceiro. E agora, então, eu vou fazer meu fechamento invisível. Presta atenção aqui que tem uma dicasinha para que esse fechamento invisível fique parecido com os outros pontos. Primeiro, insira a agulha, tá, de trás para frente, como você preferir. Levo o fio lá para trás. Um fechamento normal. Agora, eu deixo aqui, ó, vou pegar para fechar ali. Eu trago o fio de lá normal, porque agora ele não vem cruzado. Mas para ele parecer com ponto cruzado, eu vou dar essa voltinha para ele ter esse cruzadinho aqui. Insiro ali minha agulha e fecho. Olha aqui como que ele fica simulando o ponto cruzado. Então, esse é o meu primeiro ponto da segunda carreira. Entendido? Vou fazer mais uma vez. A laçada foi levada lá para trás. Insira a agulha por baixo da laçada e trago o fio para frente. E quando ele chega aqui, eu dou uma voltinha para ele fazer o cruzado. Pego aqui na laçada que tá lá, aí eu fico com duas perninhas na agulha e fecho. E assim eu tenho o meu primeiro falso ponto cruzado. Lembrando agora que eu preciso fazer aumentos na curva. Vou trazer aqui a regrinha de aumentos. Essa regrinha aqui tá lá na aula da base, que eu tô deixando o link aqui. Se você quiser aprender uma base para o resto da vida, para qualquer tamanho, para qualquer bolsa que você vai fazer. Se na primeira carreira eu fiz 3 pontos, tá aqui 1, 2, 3, tá aqui 1, 2, 3. Na segunda carreira, eu tenho que aumentar mais 3 e ter 6. Então, eu tenho que fazer aumentos em todos os pontos. Nesse ponto, eu vou fazer 2, 2, 2. Na terceira carreira, eu vou ter que aumentar mais 3. Aí, eu já começo a pôr 3 aumentos e um ponto sozinho entre os aumentos, para dar os 9 pontos. Vamos ver na prática. Já fiz aqui um ponto e eu sei que eu preciso fazer mais um. O que eu vou fazer diferente nessa peça? Eu vou deixar para fazer na hora que eu estiver fechando a carreira. Eu faço aqui novamente. De onde tá saindo esse ponto, eu vou fazer outro para ficar com 2. Mas eu vou dar sequência aqui. Tiro o marcador, ajusto o fio, pegando por baixo, passando o fio por baixo do gancho, eu faço aqui mais 2 pontos, porque é o aumento da minha curva. E esse é o último ponto da curva, eu vou marcar ele, para eu saber onde começa e termina a minha curva. Comecei com um sozinho, que eu vou fazer aqui. Agora, eu sigo normalmente até a outra curva. Já fiz os 10 pontos da parte reta, olha, aqui a cabeça do ponto. Cheguei nos 3 pontos da curva, onde eu sei que preciso fazer 2 em cada ponto. Então, vamos lá. 1 e 2. Vou marcar aqui o primeiro, para eu saber onde começa a minha curva. Agora, o ponto do meio, mais 2, para corresponder ao aumento da curva, né? A peça vai crescendo, fazendo curva. E agora aqui o último ponto da curva, mais 2. E vou marcar ele também. Pronto. A minha curva está feita. Agora, eu vou seguir aqui fazendo os meus 10 pontos. Gente, uma dica, mais uma. Quando a gente tá usando uma agulha muito larga, para fechar e esse fio não esticar muito e fazer o ponto ficar maior ou menor, eu seguro aqui na base dele. Olha só, laço, segura aqui e fecha a laçada. Assim, ele vai mantendo o tamanho. E mais uma vez, vou dizer, isso aqui é a seu gosto. Você use a agulha do tamanho que você quiser, dependendo da espessura do seu fio. Se você estiver usando um fio mais grosso do que o meu, pode usar uma agulha maior, se você quiser pontos bem grandes. Olha, ele vai ficando bem grande, bem vazado. Use uma agulha menor, caso você queira pontos menores. Aí, já chegamos aqui, ó, na curva. Lembra que eu já fiz 2 aqui, e aqui tem o meu primeiro, que eu simulei aqui, aquela torcidinha. Então, aqui eu tenho que fazer mais um, e aqui onde tá marcado, eu tenho que fazer 2. Então, vamos lá. Inicio aqui com 2. Marco aqui o primeiro da curva, porque é onde eu começo o aumento, por isso que eu marco. E agora, olha só como fica mais fácil eu fazer aqui
do que se eu tivesse feito desse lado. Agora, eu insiro a agulha aqui nesse espacinho, que é de onde está saindo, puxo e fecho. Pronto. Então, agora eu tenho 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Então, agora eu vou fazer o fechamento invisível novamente. Este é o primeiro, vou laçar aqui. Ajeita o tamanho, puxa um pouquinho se for preciso. Tenta manter esse aqui do mesmo tamanho dos outros. Essa laçadinha aqui. Agora, você vai inserir a agulha por baixo, vai laçar o fio normalmente, trouxe ele pra frente. Pra gente simular o ponto cruzado, eu vou dar uma torcidinha nele. E insiro a agulha nessa argolinha que tá aqui me esperando. E fecho o ponto. Pronto. Tenho o meu primeiro ponto da terceira carreira. Na terceira carreira, eu vou ter 3 aumentos e um ponto sozinho entre cada aumento. Então, vamos aqui. Eu vou começar no primeiro fazendo um aumento. Aqui, um ponto sozinho. Aqui, um aumento. Aqui, onde eu já fiz um ponto sozinho. Então, aqui eu vou ter um aumento. Então, vamos continuar. 1 e 2. Fiz o aumento. E aqui no último ponto da curva, que agora eu já vou tirar o marcador e não vou voltar com ele, porque acabou os aumentos, é um ponto sozinho. Recapitulando. No primeiro ponto, um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Agora, eu sigo a minha parte reta e volto com você na outra curva. Cheguei aqui no meu marcador, que é onde iniciei a curva. Já tirei, não vou precisar mais dele. Lembra que eu estou começando com um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo espaço. Agora, um ponto sozinho. Aqui, um aumento, 1 e 2. Aqui, um sozinho. Aumento, 1 e 2. E aqui no último ponto, olha como que dá certinho. No último ponto da curva, um sozinho. É só contar agora, olha só, precisa ter 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mesma coisa que na outra curva. Cheguei na parte reta, onde eu vou ter 10 pontos, e já volto para fechar a última curva e a carreira. Chegando aqui, ó, no meu primeiro ponto da curva de baixo, aqui é o primeiro ponto da terceira carreira, então, eu vou fechar agora essa curva e carreira. Lembra que eu comecei aqui no primeiro ponto da curva com um aumento. Então, 1 e 2. Agora, aqui, um sozinho. Aqui, neste ponto, um aumento, 1 e 2. E aqui, um sozinho, que já é o ponto que eu fiz para iniciar a carreira. Já tá aqui. Então, é só fechar. Ajusto para ficar no tamanho, diminuo aqui um pouquinho. Vou inserir a agulha aqui por baixo, laço o fio, dou aquela torcidinha, insiro aqui e fecho o ponto. Todo início de carreira é feito assim. E está pronta a base. Vamos às medidas dela. A minha base está medindo 23 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Você pode fazer maior ou menor de acordo com o seu interesse. Se você estiver usando uma agulha menor, vai dar num tamanho menor. Se você estiver usando um fio mais grosso, vai ficar maior. E aí, você vai fazendo as suas adaptações. A partir de agora, não tem mais aumentos nas curvas, porque eu vou subir a bolsa. E é só ponto sobre ponto, início e fechamento de carreira. Do mesmo jeito que fizemos até agora. Então, é um ponto sobre cada ponto. Vou fazer a primeira carreira da subida aqui e fechar, para você ver. E depois, eu volto com a minha sugestão de número de carreiras para a profundidade, para a altura da bolsa. Ó, já fiz o último ponto dessa carreira. Aqui está o primeiro. Vamos fazer o fechamento. Tá aqui o primeiro ponto.
e a bolsa já vai começando a ter forma de subida. Agora, eu vou subir a minha bolsa até a altura que eu desejo e volto para mostrar para você o tamanho, a minha sugestão e para fazermos as diminuições da abertura da bolsa. Está a minha sugestão de carreiras. Fechei essa carreira e eu fiz 8 carreiras além das 3 da base. Se eu contar com as 3 da base, eu tenho 11 carreiras. Vou medir aqui para você. Por enquanto, nós temos 13 centímetros e meio, aproximadamente, por 25 centímetros, aproximadamente. Agora, nós vamos fazer uma carreira com diminuições. Eu tenho, neste momento, 28 pontos. E eu vou diminuir 4 pontos. Para fazer essa diminuição, eu vou dobrar a bolsa, manter a quina aqui, coloco a correntinha aqui como quina, ajusto ela. E essa diminuição, ela não precisa ser muito contadinha, não. Mas nós vamos contar, se você preferir, distribuir, fica a seu critério. Eu vou colocar aqui aproximadamente um ponto aqui e vou diminuir outro ponto aqui. E aí, eu coloco do outro lado na mesma linha. E agora, eu posso fazer uma contagem. Olha, então, são 4 pontos que eu vou tirar. Eu vou fazer uma contagem aqui, vejo quantos pontos ficou entre cada intervalo. Nessa minha marcação aleatória já deu certo. Eu fiquei com 8 pontos aqui e aqui 9 nas laterais. Então, quando chegar aqui onde está o marcador, eu vou fazer a diminuição. Já fiz o meu primeiro ponto aqui de início. Eu vou seguir normalmente e vou mostrar para você que nós vamos fazer uma diminuição também um pouquinho diferente. Um pouco mais disfarçada. Então, vamos lá. Chegando aqui no ponto que eu marquei para fazer a diminuição. Eu tiro o marcador e vou, ao invés de inserir embaixo das duas, eu vou pegar essa argolinha de fora e essa argolinha de fora. De uma vez só, inserir na primeira, inserir na segunda. Vou ajustar meu fio na agulha. Laço, trazendo o fio por baixo do gancho, como fizemos até agora. Passo pelas duas laçadas da ponta da agulha. Dou altura e fecho o ponto. Assim, eu fiz uma diminuição, pegando apenas na laçadinha de fora. Vamos pro próximo. Pronto, deu 8 pontos aqui no meio, cheguei onde está o marcador. Vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou fazer. Não vou pegar nas duas laçadas, vou pegar nesta e nesta. Insiro a agulha aqui e insiro a agulha na próxima. Laço o fio, trazendo por baixo do gancho, passo pelas duas argolas que estão na ponta da agulha, dou altura e fecho o ponto. Pronto, já fiz 2 diminuições. Vou fazer a mesma coisa aqui e fechar a carreira normalmente. Prontinho, fechei aqui minha carreira. E fiz uma diminuição de 4 pontos, sendo 2 desse lado e 2 desse. Agora, eu vou fazer a última carreira, ponto sobre ponto. E volto pra gente passar o fio de fechamento da bolsa. Primeiro ponto já tá feito, sigo tecendo a última carreira normalmente, ponto sobre ponto. Finalizando a última carreira, vamos fazer um pouquinho diferente agora. Vou fazer o fechamento invisível, porém não vou levantar ponto. Vou inserir a agulha por baixo, na laçada, e puxar aqui uma laçadinha. E é só isso. E agora, ao invés de dar um acabamento em ponto baixíssimo, nós vamos fazer um acabamento já passando um daqueles 3 fios que deixamos reservados na boca da bolsa, fazendo assim o fechamento e a alça ao mesmo tempo. Para facilitar o meu trabalho, eu já passei o fio por essa agulha de tapeceiro. Vamos entender. Essa laçada aqui de fechamento já vai ser a minha primeira alcinha, onde vou inserir a alça. Já passei, vou puxar até um certo ponto, até mais ou menos a metade, e ajusta aqui. Não puxar demais para ela não ir lá para dentro, mas ela já vai ser a minha primeira alcinha, primeira argolinha que prendeu o cordão que vai ser fechamento e alça. Próximo agora, vou pegar a agulha, inserir no próximo ponto, puxar uma laçada. E passo a agulha com o fio por dentro dela. Ajusto. Olha. Mais uma vez.
Passo o fio por dentro. Insiro a agulha por baixo da cabeça do ponto, puxo a laçada, passo o fio por dentro. E assim, vou fazer toda a volta. Olha como vai ficando bonitinho. Sem apertar demais essa laçada. E vou fazer toda a volta. Pode já ir ajustando aqui o tamanho, você vai puxando. E assim vou fazer toda a volta. Terminei de passar o fio por toda a volta da abertura da bolsa e quero chamar a sua atenção para dois pontos muito importantes, que é sobre esse acabamento, que nós vamos desfazer e fazer novamente. E o segundo é sobre o tamanho da alça. Vou falar de uma vez sobre o tamanho da alça. A minha ficou pequena, gente. Olha só. Vai dar uma alça de quadril. Eu cometi esse engano, porque nessa minha peça aqui, que é no fio de malha, esse tamanho foi suficiente, porque a malha, ela cede muito mais. Esse fio aqui, ele não cede tanto. Então, não vai dar uma bolsa que dê altura para colocar na transversal. Mas na altura do quadril vai dar, eu vou manter esse tamanho, e uma próxima eu vou ter o cuidado de cortar maior. E se você quiser uma bolsa para usar na transversal, corte aí em média 2 metros de fio. É melhor sobrar do que faltar, para não acontecer como aconteceu aqui. Agora, vamos finalizar. Olha só. Essa aqui é a primeiro acabamento que eu dei. Esse é o fio que tá vindo do rolo. Dei a volta toda, passando por dentro. Porém, quando chega aqui, aqui é o último, você vai perceber que quando eu passar esse daqui e ajustar, a bolsa não está fechando aqui, onde deveria. Ela deveria fechar aqui. Então, o que eu vou fazer? Muito cuidado, porque essa alcinha é fechamento de carreira. Se ela soltar, ela vai desmanchar todos os seus pontos. Nós vamos puxar esse fio daqui, que foi onde iniciamos, e eu vou trazer esse pra cá. E assim, a minha carreira continua fechada. Novamente, cuidado, porque se essa argolinha escapar, você vai perder todos os pontos dessa carreira. Inclusive, na hora de arrematar, esse fio, você deixa um pedacinho maior e caminha bastante com ele aqui por dentro, dê nozinho, pra ficar firme. Agora sim. Então, agora, eu já vou cortar aqui meu fio. Olha, eu vou cortar bem grande. Esse eu vou jogar lá pra dentro, pra eu arrematar depois. E aqui está minhas duas pontas da alça. Que eu vou andar com essa aqui um pouquinho, pra ficarem do mesmo tamanho. Pronto, ficou. E olha como que funciona. É isso. Então, nós temos um lado passado, tirei a agulha. E agora, eu vou fazer esse mesmo movimento, mas passando pro lado de cá. Passei o outro fio na agulha. E agora, se esse primeiro que eu passei está fechando pro lado de cá, eu preciso fechar a bolsa assim. Eu vou começar agora daqui. Olha só. Eu vou escolher aqui a mesma argolinha que eu já passei o fio, eu vou deixar a abertura aqui, tá? Sempre aqui na quina. Posso escolher essa daqui também, ó, que eu vou ter essa quina aqui. E eu vou começar a passar pela mesma argolinha que eu já passei a primeira alça. Olha só. Chegando aqui na quina, onde está saindo as duas pontas de uma das alças. Ou fechamento, né? Porque é alça e fechamento. Vou passar normalmente, seguindo. Ó, sem pular nenhuma. Tá vendo? Aqui tá saindo as pontas. E aqui tô passando a segunda, que vai fechar do lado de cá.
Também a gente vai arrumando bonitinho depois. Cheguei aqui no último. Tirei a agulha. Agora, eu vou colocar a alça no mesmo tamanho. E está assim. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Uma alça está saindo aqui e a outra aqui. E o fechamento é isto, certo? Mais uma vez, agora, desse lado. Uma saída daqui, outra saída daqui. Olha que fofura. É isso. Muito bem. Aqui, ajustei as alças para que elas fiquem com as pontas o mais parecido possível, né? No mesmo tamanho. E agora, eu vou colocá-la aqui, juntando os dois lados, de uma forma que eu consiga amarrar as duas laterais. Então, olha só. Passei esse lado pra cá, esse pra lá, e vou usar aqui uma ferramenta de improviso, que é o pregador. Vocês notaram, eu sou um pouco trêmula, então tenho dificuldade com trabalhos assim. Então, eu vou usar aqui o de improviso, o pregador, pra ele dar firmeza no meu trabalho. Pronto, está preso. Agora, eu vou pegar aquele terceiro fio que estava reservado, passo aqui, também ajusto a ponta para que fique do mesmo tamanho. Pronto. E agora, eu vou abrir aqui. Vou ajustar mais um pouquinho. Então, tá assim. Vamos, então, começar a nossa amarração. Vou passar esse lado por cima das 4 perninhas aqui e vou deixar essa argolinha para eu amarrar. O segundo lado, eu venho por cima desse, por baixo das 4 perninhas e por dentro da argola. Olha aqui. E aí, eu vou fazer o meu primeiro fechamento aqui. Minha primeira amarração. Pronto. Percebam que o nozinho ficou aqui do lado. Procure fazer de uma forma que não fique torcido, caso o seu fio seja achatadinho assim. E também procure apertar de uma forma que dê para os fios de dentro correr, porque é assim que nós vamos ajustar a alça, mas que não fique frouxo demais para que ele também ceda na hora que você colocar peso na bolsa. Então, ele precisa estar apertado na quantidade certa, você precisa sentir aí. Bom, primeira amarração feita, vou começar agora do lado do nozinho. O lado do nozinho eu trago pra cá, deixando a argolinha. Eu vou repetir o processo que eu já fiz no primeiro nó. Esse, passo por cima dessa perninha, por baixo dos 4 fios e por dentro da argola, que eu deixei aqui. Vou formar o nó novamente. Ó. Ajusto na... E tá aqui o nó do outro lado. Fiz a minha segunda amarração. Vou repetir o processo. Lado do nozinho, por cima, deixando um elo para eu passar o nó. Outro lado, por cima desse fio, por baixo das 4 perninhas e por dentro da argolinha que eu deixei. Ajustar aqui para ficar bonitinho. E é isso. Se for preciso, vá ajustando aqui com a mão. Pronto. De novo, ó, lado do nozinho. Passo ele primeiro pra cá. O outro lado, por cima, deixe, por baixo das perninhas e por dentro. Prontinho. Mais uma vez. O lado do nozinho passa por cima. O outro lado vem por cima dessa perna, por baixo dos 4 fios e por dentro da laçada. E aqui, às vezes, você precisa levantar, puxar de um lado, puxar do outro, para ele ir ganhando a forma. E procure sempre manter a mesma largurinha, tá? E é isso que vou fazer agora. Repetir até terminar este fio, ou até o tamanho que você quiser. Isso aqui você pode fazer no tamanho que você achar interessante. Lado do nozinho.
já cheguei aqui no tamanho que pra mim tá apropriado, até porque, lembrando, eu cortei o fio menor do que eu esperava. Eu cortei em torno de 1,5 m, se você quiser maior do que isso, corte mais fio. Vai depender da elasticidade do seu fio, da espessura do seu fio. Então, se você quiser uma alça maior, aqui a gente ainda vai soltar um pouco, né? Mas se você quiser alça maior, se você quiser um pedaço maior de amarradinho, você corta um fio maior. Aqueles 3 pedaços lá do início, que a gente reservou. Aqui eu já cheguei no tamanho que deu, né? 1,5 m que eu cortei. Eu vou dar o acabamento aqui. Presta atenção no acabamento. Essa última perninha fica sem o nozinho. Então, eu vou simular o nozinho. Vou tirar agora os pregadores, que eu não preciso mais dele. Vou virar aqui do lado do avesso. Vou entrar por baixo aqui das 2 perninhas. E assim, ó, simulei o último nozinho. Agora eu vou caminhar pegando por baixo das 2 perninhas, mas tome muito cuidado para não atravessar esses fios aqui, porque se você atravessar, vai atrapalhar o movimento dos fios aqui dentro, tá? Então, vai pegando por fora deles para que não prenda o movimento. Agora, para arrematar, eu vou puxar para cá. E vou queimar aqui, entre os nozinhos. Vou fazer a mesma coisa com essa outra ponta. Pronto, o arrematado aqui do lado do avesso, vou esconder melhor aqui por baixo das perninhas. Ele não vai soltar, pode ficar tranquilo. Então, olha só, como que funciona agora. Certo? Agora, essa ponta não pode escapar. Então, é nesse momento que nós vamos usar a ponteira que você tiver aí. O importante é que tenha um espacinho que caiba as 2 perninhas, tá? Eu vou usar essa daqui. Já passei a primeira aqui, dei um nozinho pra prender a bolinha, e a bolinha não vai deixar o fio escapar aqui de dentro, da parte amarradinha. Aqui eu já passei uma, você pode usar agulha de tapeceiro, se ela couber aqui, né? Você pode usar uma agulha menor também. Já passei a primeira perninha, vou puxar a outra. Pronto. Dou aqui o meu nozinho pra prender a bolinha. E tá pronto. Então, se eu quero encurtar a minha alça, é isso que eu tenho. Se eu quero aumentar a minha alça, é isso que eu tenho. Pra fechar, é isso. Se você ficou até aqui, agradeço muito a sua paciência e carinho. E espero também que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu sempre respondo. E se for possível, também deixe um joinha, que vai ajudar bastante o meu canal.